delícia, hein? Cara apetitoso essa hora da manhã, maravilha. Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Vamos que vamos? Bora, não vamos perder um minuto hoje? Bora, né? Compromisso, dei aqui 2 minutinhos para a gente começar, então manda a mensagem aí pro teu Gold, pro teu Black, fala, ó, já começamos aí, tá? Não tem esse lance de ficar esperando 10 minutos não, é chinela. Bora? O objetivo de hoje, primeiro, acho que parabéns para todo mundo pelas semanas que estamos tendo, animal, a campanha, espero que você leve o iPhone, que vai ser sorteado amanhã. Quem leva esse iPhone aí, hein? Hã? Eu. Começar a quarta-feira, delicinha, colocando um iPhonezinho no bolso, apetitoso, hein? Maravilhoso. Hoje eu tô fazendo pelo celular, então vou revezando aqui, tô com tudo nicho legal aqui na tela. Vou fazer o seguinte hoje. Primeiro, estão gostando da nossa agenda, cara? Dessa nova agenda oficial, segunda-feira kickoff, objetivo rápido, resgatando a matrícula. Terça-feira aqui, mentoria de Golds e Blacks, já começar a introduzir. O objetivo, tá, da reunião de hoje é a introdução de algumas habilidades de liderança para todos vocês. E na quarta-feira, nossa reunião institucional, onde a gente fala muito da campanha, reconhecimento dos tops da semana, hunt winners. E na quinta-feira a gente tem reunião com franqueados e os challengers, a galera da UEM. Tá legal, né? Estão curtindo? Estão curtindo pra caramba, cara. Eu acho que agora tem um sentido a agenda, ela tem, cada dia tem a sua lógica. Passamos de 2.000 pessoas no nosso evento do dia 19 de abril. Então, sempre. Aqui todo mundo, você já fez sua inscrição? Todo mundo aqui já fez sua inscrição? Tá? Ótimo que você já fez a sua inscrição. Garanta, cara, você tem um novo agente começando no seu time, é passagem obrigatória, tá? Um novo agente que começa dentro da sua equipe, ele precisa estar no evento do dia 19. Meio que é obrigatório, o evento é obrigatório aqui para todo o nosso time WSP, tá no dia 19, vai ser um espetáculo. Passamos 55% da capacidade, essa semana a gente deve cruzar os 60%. Isso que a gente nem abriu, hein, cara? Nem abriu as comportas, então vamos com força. O objetivo dessa mentoria aqui, hoje, eu vou deixar um pouco mais aberto também, é um ponto onde você pode trazer, vou trazer alguns conceitos hoje. Até, não sei se você acompanhou, eu fiz uma live hoje pela manhã, né? Alguém acompanhou? A live aqui pela manhã? Fiz uma live pela manhã, não que vocês precisam, tá? Aqui é muito melhor, aqui é petit comité, aqui em vez de a tela, a gente conversa, a gente troca ideia, mas eu falei muito sobre coragem, assim, tá, turma? Existem algumas emoções que nos fazem vender mais. Ontem eu falei sobre confiança, hoje eu falei sobre coragem. Confiança faz a gente vender mais. Coragem faz a gente vender mais. Por quê? Confiança faz a nossa técnica ser mais magnética. Coragem faz a gente fazer mais a técnica. Pegaram? Confiança faz a nossa técnica ser mais magnética. A coragem faz a gente executar mais a técnica. Tem muita gente que é corajoso, mas não é confiante. Aí você faz, mas não está tão magnético a técnica. Geralmente, só que às vezes você é confiante, mas geralmente o confiante ele tá mais corajoso, mas não necessariamente o corajoso ele tá confiante. Com as pessoas que entram num ringue e estão um cagaço que vão tomar um pau. Então, é muito importante ter essas duas emoções que vendem mais. Você tem que sempre ter. Começou a segunda-feira, puta, coragem, bicho. Coragem, que você consegue pegar teu terço, saca? É muito importante. Por exemplo, quem aqui fez o terço semana passada? Quem conseguiu um terço de estrela semana passada? Ou quem tá lutando pro terço essa semana? Quem tá? Alguém tá? Coloca aqui. Chat. Chat, quem? 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 Ixi, calma aí, abri o chat aqui, não tô conseguindo fechar o chat. Aí, ó. Chat. Ninguém colocou. Agora foi. Ó, Vitor Hugo, Biel, Rô, Jamile, estão buscando texto. O que é importante? Eu vou falar alguns conceitos desse, tá? Caramba, como o celular é ruim, bicho? Aqui.
Estrela do Blue, 10 pontos, certo? Estrela do Gold, 12 pontos, certo? Estrela do Black, Estrela do Black, 100 pontos. O terço do Blue, terço do Black e terço do Gold. 5, 6 e 50. O terço, a gente está falando, obviamente, se for com multiperfil, com 50%, a gente está falando de mais ou menos uma conta de padoca, umas, sei lá, 3 matrículas. O que vocês acham? É uma média, não é? Umas 3 matrículas. Se o cara fez um strike, muito mais. Mas podemos considerar o terço de Blue 3 matrículas? Tá? Então, pela mesma lógica, 6 para o Gold. E para o Black, vamos falar de umas 2 ou 3 se for live, né? Então, de 2 a 3. E um Black, eu já peguei esse número aqui. Blacks, me ajudam. É em torno de umas 30, vai? Ó, Gabi, colocou 27 mais ou menos. Mais ou menos umas 30. Tá? De 27 a 30, de 25 a 30, né? 2 lives, o Blue e o Gold fecham o terço. Só uma coisa. Tu tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Você tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Por que regulamento embaixo do braço? Você precisa aprender a se manipular. E como que você manipula? Você tem que estar muito focado. Por exemplo, não existe uma semana que você não corre atrás do teu terço de estrela. Não existe uma semana onde você sobrevive no título atual. Toda semana você tem que lutar pelo próximo título. Tem muita gente que trabalha para sobrevivência no título atual. Você tem que trabalhar para a conquista do próximo patamar. Por que você não está ganhando 35% em vez de estar ganhando 15% como Blue? Você pode estar ganhando 35% como franqueado, cacete. Faz sentido o que eu estou falando? Tá? O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. Qual que é a diferença da Juliana, do Diego e você que é Blue? Ele precisa fazer as mesmas 7 passos da matrícula, só que você ganha 15 e ganha 35. Faz sentido o que eu tô falando? O Black, ele ganha 21%. Empenho é diferente de desempenho. Empenho é diferente de desempenho. Eu sempre eu joguei com regulamento embaixo do braço na minha vida como agente. Que, por exemplo, eu nunca trabalhei uma semana para sobreviver no meu título atual. Eu sempre trabalhei para buscar o próximo título. Significava que toda semana você subia? Não, cara. A maioria das semanas eu estava no meu título atual. Mas eu sempre estava em busca da próxima estrela, sempre em busca. Qual é a atividade que vai fazer com que o meu mesmo trabalho tenha uma recompensa maior? No seu caso, é óbvio, você tem que subir de patamar e desbloquear o próximo nível. Você tem que desbloquear o próximo nível. Então, você não pode deixar passar. Eu olhei no sistema, tem gente que deixa passar uma estrela por causa de uma matrícula. Não existe deixar passar uma estrela por causa de uma matrícula. Não existe você estar trabalhando essa semana, no mínimo, o terço. Não existe. E é importante isso, a gente chama cegueira por desatenção. E não se acostuma, olha isso, não se acostume a não fazer uma semana no qual você não... É que nem no videogame, não se acostume a ficar perdendo todo dia na mesma fase. Chega na hora do chefão, você perde do chefão. Aí chega na hora do chefão, você perde do chefão. E aí você tá jogando todo dia o mesmo videogame. Chega na hora do chefão, você perde do chefão. Aí chega lá, você vai a fase inteira. Mario, quem jogou Mario? Ah, chega na hora do Bowser, você perde do Bowser. Aí chega lá, na hora do Bowser, perde do Bowser. Aí chega lá na hora do Bowser, perde do Bowser. Você tá 3 meses, 4 meses na mesma fase. Então você não pode se acostumar. A gente tinha até, dentro do lance, era o... Eu fui criado dentro de um ambiente muito hardcore, assim. São 5 estrelas, não são 5 estrelas para gente chegar a Blue? Para chegar a Gold, quem é Blue?
tá? 5 estrelas. Só blacks? Me ajuda numa coisa. É possível fazer mais de uma estrela na semana? É possível fazer mais de 2 estrelas na semana? É, né? Você faz quantas estrelas você quiser. Então, vamos falar assim, na pior das hipóteses, cenários, é que não precisa ser sequenciais, né? Mas eu sempre fui um cara que é o seguinte, eu sempre usava esse tema, que é assim, abriu uma estrela. Eu era aquele cara. Abriu uma estrela. Você tem que fechar todas. Abriu uma estrela, tem que fechar todas. Eu fui criado no mundo que era o seguinte, abriu a primeira, se vira, fecha a quinta. Fecha a quinta. Eu fui criado, tinha uma diferença. Por que eu fui criado? Lembra que plano de remuneração gera comportamento? Quem lembra que plano de remuneração gera comportamento? Lembra que eu falei para vocês? Tá? Qual é o prazo? Que se você fez uma estrela, qual que é o prazo que você tem para fechar a quinta? Qual que é o prazo? Me fala. Você fechou a primeira agora. Em quanto tempo você pode fechar a quinta? Quanto tempo você pode fechar a quinta? Ó, o Dalton. Não tem prazo. E justamente, olha como a WSP é uma mãe. É a mãe. É a mãe SP. Por quê? É Mother Sales Platform. Temos que mudar. Mother Sales Platform. Eu venho de... Sabe o meu primeiro plano de carreira? Sabe como é que era? Era o seguinte. Eram 5 estrelas consecutivas. Você tinha que fazer a primeira estrela. Aí na outra semana você fazia a segunda, a terceira. Se na quarta estrela, por exemplo, você não conseguia fazer a quinta estrela, você perdia todas as 4. E tinha que começar tudo de novo. Imagina, você tá na quarta estrela, aí na quinta semana, vem um carnaval. Canal, quantas vezes que eu me qualifiquei no meio do Natal ou no Ano Novo? No Ano Novo, a minha última semana, a minha quinta estrela era aquela semana que era de 25/2. Ó, na UEM tem prazo, por isso é Challenger, né? É Challenger, é o desafio, é valendo! É valendo. Por isso que o Challenger, quando ele cruza o desafio, ele merece um franqueado. Aí é banquete, tapete vermelho. Porque é o desafio. Mas é muito importante que você tenha a cultura do Challenger sendo um Blue. Você tem que ter a senso de urgência de um Challenger sendo um Gold. Aqui não tem Blue, né? Mas você tem que ensinar o seu Blue a ter o mesmo sentimento de um Challenger. Para mim, todo mundo é um Challenger. Alguém só se ligou e outras pessoas só não se ligou. Todo mundo aqui tá sendo desafio, porque aquela coisa, não tem prazo. Você não concorda que não ter prazo deixa pessoas mais bunda mole? Deixa a gente mais bunda mole. Então é importante você criar esse jogo dentro de você. É aquela coisa, por exemplo, cara, pra mim não é impensável. Bicho, você fez uma matrícula essa semana, por que você não tá ganhando 21%? Você que é Gold. Cara, esse dinheiro é do teu filho, bicho, da tua mulher. Não deixa na mesa esse dinheiro. Saca? Você que é Black, por que você não tá ganhando 30? O Flávio dá muito esse exemplo, e por mais que é óbvio, não é óbvio, a gente tem que repetir todo dia. Puta, se alguém aponta uma arma na cabeça da pessoa que você mais ama e falar que você tem que fazer o terço essa semana, senão mata. Achei essa cultura, não, agora eu vou. Você precisa criar isso todas as semanas. Você precisa criar isso toda essa semana. Turma, não permita, cara, você tem que ficar pé da vida com você. Se você, no mínimo, não fez seu terço de estrela. Sabe, você tem que ficar, você tem que aprender, porque qual que é o problema? Na verdade, qual que é a bênção, qual que é a maldição? Qual que é a bênção da WSP? Você não tem chefe, você não tem cobrança, você não tem pressão. Agora, qual que é o problema da WSP? Você não tem chefe, você não tem cobrança, você não tem pressão. Ou seja,
A maravilha para uns, é o problema de outros. Se você tivesse, por exemplo, que todo dia prestar contas das suas estrelas, com toda certeza a gente ia fazer mais, porque a gente trabalha muito mais pelo sentimento de não perder do que ganhar. Muito mais pelo sentimento de não perder do que para ganhar. Então, você tem que jogar com a... E aqui, muito, muito, muito. Eu quero ver você Gold, eu quero ver você como Black, cara. Você Black, eu quero você logo, sabe? Na UM, Challenger. Sabe, o Challenger eu quero ver você logo como franqueado, é bem melhor, cara. É muito mais inteligente você vender matrícula assim no franqueado do que como Gold. Óbvio, precisa de tempo. Tudo leva tempo, energia e esforço. Mas tá errado. Ó, há quanto tempo você tá no seu título atual? Coloca aqui pra mim. Há quanto tempo você é o que você é? Escreve aí pra mim no chat. Há quanto tempo você é o que você é? Regis, 1 ano com Black. 10 meses, 2 anos. 1 ano, 5 meses, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 meses, 2 anos, 4 meses, 8 meses, mais de 2 anos, quase um mês. Ah, qual que é a data de corte? Primeiro, quem já escreveu sabe. Se você tá tempo demais onde você tá, na mesma fase. Tu sabe. Não precisa aqui eu escancarar. Você tá muito tempo, você tá tudo bem. Você, cada um sabe aqui. Se você tá tempo demais. E é muito importante você não colocar o culpa. Ah, colocou culpa nas estrelas, no pé das pessoas, na gravidade, na economia, no ar rarefeito, tá? Não entra nesse campo. Você tem que. Primeiro é você falar assim, cara, chega. Cara, cansei de ser black. Por exemplo, você que é gold, você tem que estar cansado. Quem aqui, ó, quem não aguenta mais ser gold, quem não aguenta mais ser black? Fala assim, cara, eu não aguento mais ser gold. Eu não aguento mais ser black. Quem, tipo, meu, ó, não vou desmerecer, não. Obrigado, WSP, eu não quero te ofender, mas eu não aguento mais ser black. É aquela coisa, quando você chegou, você ficou feliz pra cacete. Na hora que você chegou, você comemorou, você chorou, o teu líder te reconheceu, você foi reconhecido ali na frente, você começou a participar aqui. Você começou a participar, aquela coisa. Cara, quando você participou da tua primeira mentoria de Gold, você fala que animal tá aqui, e você não aguenta mais, cara, não aguento mais só participar dessa, eu quero estar quinta-feira, eu quero ter meu vídeo na plataforma, eu quero ser franqueado, eu quero estar na UM, eu quero estar no Charge, eu quero ser tal, eu quero ser um de exército. Muito é você não aguentar mais. O dia, assim, você tem que estar de saco cheio do teu tamanho atual. Agora, qual que é o problema como Gold ou como Black? É mais cômodo se acostumar aí. É mais cômodo. Às vezes, se você tivesse como Blue, você tava com um centro de urgência muito maior. Muito maior. Mas agora já tem um prestígio na plataforma. Você tá pulando aqui numa mentoria comigo, às vezes vem Flávio aqui, às vezes vem Lucas aqui. Às vezes, puta, você pula nas reuniões, às vezes, de liderança do teu franqueado, do teu líder de exército. Então, você não é mais tratado como qualquer um. Não é verdade? E isso está acabando com o teu senso de urgência. Acabando com o senso de urgência. Porque, turma, pera lá, pera lá. A gente está falando que o terço de Gold são 6 matrículas. Certo? Mais ou menos. 6 matrículas. O terço de Gold. 6 pontos. Perdão. São 6 pontos. 2 lives. 2 lives na semana. 2 lives na semana. 2 lives na semana. Cara, bicho. Você tem que olhar e falar assim, cara, eu não posso perder pra esse chefão. Eu não posso perder. Não, não é possível, bicho. Não é possível
que eu tô lascando meu filho por causa de 2 lives na semana, porque eu poderia estar ganhando mais. De um ponto, você tem que usar uma incomodação, porque enquanto você não toma a decisão, era assim, era muito louco. Olha o ambiente que eu fui criado. Eu fui criado muito no hardcore. Eu acho que coisas do jeito que tal, eu nem sei se era bom, mas para mim resolveu. Olha como era tão forte o ambiente que eu fui criado, assim, era meio que ogro. Era ogro a minha época, meu início como agente, que na hora que eu fazia a minha primeira estrela, o meu líder já me reconhecia, ó, já quero reconhecer, ó, gente, já quero avisar, ó, o Caião fez a primeira estrela dele essa semana. Pode gravar o nome dele aqui, ó, que já era. Já era. É o próximo Black. Ele fez a primeira estrela dele de Black. Pode todo mundo gravar o nome dele. Que daqui 4 semanas ele é o novo Black da plataforma. Já vamos todo mundo antecipadamente. Dá uma salva de palmas pro Caio aqui que chegou agora. Aí todo mundo, Caio, parabéns, parabéns. Eu falei assim, bicho, eu só fiz uma, tem mais 4. Na minha cabeça era assim, ferrou. Eu não posso desapontar essas pessoas. Eu não posso mais desapontar. O meu líder me chamava na frente ali e falou: ó, vem, gente, o novo Gold aqui, ó, que já bateu a primeira estrela dele de Black. E a gente tem uma regra, né? Quem abriu a primeira vai fechar a última. Parabéns, Caio! Na frente de todo mundo, cara. Todo mundo olhando, foi assim: nossa senhora, agora abriu, tem que fechar. Agora já era, agora não tem mais volta. Não. Ele até comentava, já pode fazer o seguinte, já vai colocando ele nos grupos de Black. O Caio deixa passar nunca, já pode colocar no grupo de Black. Eu vou até te dar parabéns, tá? Parabéns, 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 parabéns. Eu olhava assim e falava assim, caraca, bom, agora, como é que daqui 4 semanas eu vou virar para eles e eu falar assim, então, turma, porra, não deu. A terceira semana lá deu uma enroscada, e aí, putz, veio um carnavalzinho ali, veio um Tiradentes, sabe? Aí veio um Tiradentes, bem, sabe, putz, tu tá ligado, feriado, porra, dá uma enroscadinha ali, aí eu tropecei, e como eu comecei como agente, era na hora que você não conseguia buscar a segunda estrela na outra semana, você perdia a primeira. Tinha que começar tudo de novo. Aí você fazia uma estrela uma semana. Aí outra semana, fez a estrela? Não, então joga a primeira no lixo. Mas sabia que foi a melhor coisa que me aconteceu? Eu não deixar passar. Era como se fosse um atleta. Ele fez um tempo, ele se acostuma e fala assim, cara, agora é dali para baixo. É um atleta de natação. É um atleta de 100 metros, cara. Pum, fez em 9,50. Ele sabe que agora esse teto, esse tempo, ele não é teto, ele é piso. Então, o meu grande ponto para vocês, hoje termina uma semana, você está correndo para o teu terço, para você que está correndo para o teu terço, você falou assim, cara, tô correndo, fecha, se vira. Vou falar como meus líderes falavam para mim, cara. Ai, ai, ai. Como eu falava com o meu liderado, eu falei assim, se vira, fecha. Cara, não importa o que você tem que fazer. Nem que você tenha que pegar alguém pelo pescoço. Fecha o seu terço. Ó, Thales, dá teus pulos. Português maravilhoso, refinado, chique, elegante. Dá seus pulos. E a partir da semana que agora que vai entrar, você tem que jogar. Joga. Ó, Ricardo, give your jumps. Tá? Dá seus pulos e nunca mais trabalhe uma semana que não seja para você cavar tua qualificação, teu terço. Porque senão você entra no modo. Sabe aquele modo que a gente entra no piloto automático e a gente não começa nem mais a raciocinar? Sabe? Você já trabalhou assim naquele modo automático, você não tá nem raciocinando, você só vai. Blá, 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 blá. Você liga o piloto automático. Você tira a estratégia e você vira um cara completamente operacional. Você é zero tático. Você vira um cara muito tático. Tático, tático, tático. Operacional, operacional, operacional. E você tem que ser muito bom no operacional. Só que você não pode esquecer o seu tático. Você não pode esquecer o seu tático. Você que é Gold, cara, você tem que buscar as suas 2 lives da semana.
Às vezes semana, Caio, mas é difícil, eu não consigo fechar muito lá. Dá seus pulos, bicho. Então compensa mais multiperfil. Wall mais multiperfil. Mas é muito importante você não trabalhar uma semana que não seja para o teu terço. Você tem que estar muito incomodado se essa semana você não cavou o próximo patamar. Faz sentido essa incomodação? Tá fazendo sentido, turminha, o que eu tô falando para vocês? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Puta, cara, você poderia estar ganhando o dobro de cada. Você literalmente, você como Gold, você literalmente poderia estar ganhando o dobro. O dobro é muita coisa. O dobro é muita coisa. Tá? Então, essa é a mensagem do dia de você jogar um regulamento embaixo do braço. Segunda coisa, alguém falou uma coisa perfeita, é você não aceitar passar zerado. Você não pode aceitar passar zerado. Tem algumas coisas que, bicho, não mexe com o jogo, mas ele diz muito o teu nível de aceitação da mediocridade. Tem algumas vendas que a gente faz que é só para a gente passar o recado para a mediocridade. Tem algumas matrículas que a gente faz, é para a gente mostrar para a mediocridade e falar assim, ó, aqui não, tá? Já jogou ping-pong? Tá, 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 tá. Aquela coisa, tá 10-0. No seu íntimo, você fala assim, puta, cara, essa partida eu perdi. Mas eu não vou deixar de ser de 0. Eu não vou passar embaixo da mesa. Passar embaixo da mesa é humilhante. Eu não vou passar. Na sinuca que você fala, eu não vou passar de 0. Aí, você mata uma bola. Aquela bola foi um recado, ou mediocridade, aqui pra você, tá? Eu não sou cara de passar debaixo da mesa. Alguém já passou debaixo da mesa jogando sinuca ou ping-pong? É completamente diferente você perder de 10-0 e 10-1, tá? No truco, 12-0. Então, não se acostuma, porque tem gente que se acostuma a perder de 0. Não se acostuma a perder de 0. Você coisa que é muito mais, a gente fala, é o sonar do agente do que a dificuldade do mercado. Por exemplo, pega os franqueados. O nível dele de permissão, você pega os Challenger, o nível dele de permissão para zerar é infinitamente menor do que o nível de permissão de um Blue. É só ver nos números. A maioria esmagadora dos Blues zero. Isso não tem só a ver com técnica, não, cara. Tem a ver com relacionamento com mediocridade. O relacionamento. Então, duas coisas que você nunca pode se permitir. Cara, não, por exemplo, se você tá zerado essa semana, eu nem preciso falar quem tá. A minha bichinha não vai ficar te expondo aqui. É você não aceitar. Você que tá zerado, por exemplo, você sabe que, puta, a tua estrela já tá difícil. O terço, se bem que eu já vi cada coisa, bicha. Cada coisa. Cara, eu já cheguei. A gente fala que é o fantástico mundo da qualificação. Tem algum challenger aqui? Ou tem algum franqueado? Você lembra a tua última semana na UEM? A última? Aquela que era decisiva? Rialho. Rialho. Sei que você tá aí, mano, velho. Tá? Você levantou a mão. Mas eu já tive, eu quero saber de você também. Sabe aquela semana que era a última semana, bichão? Aquela última. Eu não podia perder. Primeira empresa que eu representei, fechamento era de sexta. Não era de terça, era de sexta. A gente chamava de Sexta-feira dos Milagres. Sexta dos Milagres. E a gente vendia com boleto na época. Boleto. Era Sexta-feira dos Milagres. E, cara, depois de Deus, eu rezava para Nossa Senhora do Boleto. Porque aquela coisa, você emitiu o boleto na sexta-feira e você rezando para o cara pagar, Nossa Senhora do Boleto, compense esse pagamento. O pagamento sem aparecer no dia seguinte e os pontos contavam para sexta-feira. Porque o boleto era na emissão do boleto. Tá? Era Nossa Senhora do Boleto. Bicho,
Eu já tive sexta-feira que eu entrava na sexta-feira com a última estrela, aquela coisa, fiz uma estrela numa semana, fiz outra estrela na semana, o santo cartão, mesma coisa, a outra semana, e a outra, aí a quinta. Se eu não fechasse na quinta, eu perdi as outras 4 estrelas, e às vezes, último dia, na quinta semana, sexta-feira dos milagres, eu já cheguei a entrar com 0 pontos, bicho, na última semana, no último dia, assim. E aquela coisa que eu falo assim, bicho, essa semana inteira tem que acontecer hoje, vale? Eu falo assim, cara, vai acontecer. E é tão forte isso, é tão forte, como você, assim, você não tem outra opção. É tipo o Napoleão, aquela famosa história, onde ele chega lá, olha para trás, ele taca fogo nas caravelas, ele fala o seguinte, a gente só sai daqui com a vitória. E fala assim, ou vai, vai. Você não percebeu que o Challenger, essa mesma cultura é criada por conta da dinâmica do patamar? Fala um pouco, Reale. Quero te ouvir. Cara, foi ali na última semana que a gente bateu a meta da UM, foi louco demais. Acho que na última semana ali, velho, acho que eu fiquei uns 3 dias dor de barriga, assim. Cara, foi alucinante, assim. A gente, foi uma vibe, por outro lado, também foi uma vibe muito boa na equipe inteira, né? A galera, tipo, batendo estrela e tudo mais, porque a gente se programou, a gente conversou, né? Eu alinhei com a galera, eu falei assim, galera, não tem outra, falta 1 terço essa semana, velho. O É que muda no negociável. Challenger? Quê? Que muda no clima do Black pro Challenger? Cara, eu converso muito isso com o pessoal, com os blacks dos Smarts, né? Que o challenge, cara, cada semana é ouro, velho. Você passou uma semana sem bater ali pelo. É tipo, você volta a ser quase, basicamente, a mentalidade do Blue quando você programa uma data exata, igual você falou aí, né, cara? Que o seu líder te chamava ali. Cara, cada semana que você vê assim, cara, perdi essa semana. Você sabe que aquilo ali te custou. Não te custou uma semana. Talvez te custou 18 semanas de trabalho, sabe? Porque você pode perder o filho ali e voltar do zero, velho. Então, tipo assim, a cada semana que ia ali, que a gente às vezes batia próximo do terço, alguma coisa, eu refleti e falava assim, velho, cara, pode, tipo assim, né, custar às vezes 4 meses na sua cabeça, né, 18 semanas na sua cabeça, mas também pode custar todo o trabalho que você fez até ali, porque a gente trabalha ali para chegar na UEM, bater as metas e chegar à franquia, né? Então, quando você está próximo daquilo ali, você vê cada semana, velho, como eu via cada semana ali, Caio, como, cara, a UEM toda de trabalho. Cada semana que eu perdi, eu falava assim, velho, será que agora zerou? Vou zerar de novo e vou ter que começar o bagulho todo de novo? Porque parece que é a semana que você zera, parece que você voltou no zero da UEM e tem que fazer tudo de novo, saca? Então, a pressão, assim, não que é a pressão do local, mas a gente, né, que quer conquistar as coisas rápido, a gente que quer bater as coisas dentro dos prazos que a gente predetermina, a gente coloca aquilo ali como e eu, pô, chamei quando eu cheguei em casa, né? Que eu tinha chegado da viagem da Wise Conference, eu chamei minha mãe para almoçar aqui, eu coloquei até aqui, eu coloquei a data no quadro aqui atrás, eu falei assim, nessa data aqui eu vou bater a meta. Eu falei, putz, velho. Deu ruim, agora tem que bater. E juntou com a pressão também já dos números, né? Então, tipo assim, a gente bateu a meta até um dia antes que a gente foi com tanta vontade, assim, que a gente passou a mais ali. E foi a última matrícula, foi a minha ainda. Na hora que eu vi que tava faltando 1 e-mail, eu falei, caraca, velho, eu que vou fazer a matrícula do bagulho. Que eu lembro que a Letícia falou que ela que fez a da franquia dela, eu falei, vou fazer isso. Comecei ligando igual desesperado, assim, velho, do nada, e desesperado, e pegou, encaixou e foi certinho. Faltava 1,5 ponto, eu fiz uma multi-wall. Foi, tipo, pra encaixar certinho, assim, velho. Tipo, a última cesta, Foi o Michael, última cestinha e fechou o jogo. adrenalina, velho, adrenalina. Tipo assim, uma sensação muito boa, inclusive. Muito boa. Eu sempre, tipo, sempre trabalhei muito com datas, né, cara? Você fala, isso é muito importante. E eu falo isso muito nos smarts. Eu sempre trabalhei com muitas datas fiéis. Lógico, nem todas as vezes eu consegui cumprir todas. Né? Essa meta da UEM, por exemplo, eu recalculei ela umas 2 vezes. Então, tipo assim, nem sempre a gente consegue cumprir tudo aquilo que a gente tá predestinado a fazer, mas eu sempre coloquei muitos prazos, né? Quando eu estava no Blue,
eu coloquei o prazo ali de virar Gold, eu coloquei o prazo de virar Black. Os dois eu consegui cumprir bem antes, né? Eu me programei para ser Black em 4 meses, eu virei Black em 2. Então, tipo assim, essas datas que você está falando, cara, faz muito sentido, cara. Mas, tipo assim, não é só uma data que você escreve assim, saca? É uma data que você escreve e compra, velho. Tipo assim, como se você perdesse aquela data, sei lá, é igual o Caio falou, você ia perder tudo que você fez pra trás, igual o M. É como se aquela data ali fosse meio que negociável. Não é uma data, eu quero virar Black, eu quero virar Challenge. Não, cara, tem que ser uma data inegociável, assim. Se tiver viagem, você vai desmarcar. Se tiver festa, você vai deixar de ir. Se tiver outra coisa, você não vai. É tipo esse compromisso forte. E quando você cumpre, cara, não tem orgulho melhor com você mesmo. Muito bom. Obrigado, irmão, por dividir, tá? Com a turma. E eu quero chamar, antes de eu ir para a pergunta e resposta, Lê, você tá aí? A Letícia, nessa segunda-feira, ela fez algo que ela nunca tinha feito. Ela bateu na segunda 100 pontos, o que nunca tinha acontecido antes. E o mais legal, eu quero chamar a Letícia aqui para ela dividir, porque sucesso deixa rastro. E o grande segredo da plataforma não é guardar segredo nenhum. Eu acho que esse é o maior segredo daqui. Qual que é o maior segredo? É dividir, é partilhar, é compartilhar. Lê, você tá aí? Oi, Cadê Caio. você? Levanta a mãozinha para apontar aqui para todo mundo. Pra você ficar logo na primeira cara aqui. E aí? Caio, bom dia. Eu estava falando, Caio, essa situação foi quando eu cheguei na franquia, foi na semana da minha franquia. Na semana da sua franquia, você bateu 100 pontos, que era numa segunda, você nunca tinha feito até então, o que né? nunca tínhamos feito, a gente só batia ali o terço, 50 pontos, 50, 50, e aí foi realmente a semana do all-in, né? Você vê que quando aquele senso de urgência está instalado, ele fica instalado de uma forma que tudo você começa a renunciar, que tudo você começa, nossa, você pensa em fazer algo, aí o seu alerta já fala, né? Nossa, se faltar aqui na terça-feira foi por causa disso aqui que você não fez, ou foi por causa disso aqui que você estava, né, negligenciando. Então, foi muito bacana na minha equipe ali, eu lembro até hoje, assim, a gente levou muito aquela questão do tem a sua vitória dentro da nossa vitória da franquia, né? Então, cada um ali teve a sua vitória fechando o terço, fechando a estrela, e juntos a gente bateu isso, né? E é engraçado, Caio, que eu conversei muito isso com eles, de o quanto que a gente traz muitas coisas de quando a gente era Blue. Eu, por exemplo, quando era Blue, cara, eu fechava na segunda-feira. Sempre na segunda-feira as minhas metas, justamente para não deixar para terça, porque terça a gente já está, né, toda alvoroçada, sob pressão e tudo mais. E aí, cara, foi assim. E eu consegui instalar isso na equipe naquele momento, sabe? Não vamos deixar para depois. Terço? Oi? Já tinha o terço de estrela Não naquela época? tinha, Caio, não tinha live, não tinha nada, eram 10 vendas, 10 clientes até segunda-feira. E era exatamente isso que você falou. Fechei a primeira, vou fechar a última, vou fechar sempre. Foi uma na sequência da outra, sempre fechando na segunda-feira. E às vezes pensa, nossa, ela deve ter encaixado no momento bom. Turma, não existe momento bom você cria, bicho. Não existe ambiente perfeito. Nossa, que encaixou. Qual foi o período? Faz depois do final do ano, faz no começo. Para quem toma, a gente chama isso de decisão irreversível. Você toma uma decisão irreversível. A Letícia tomou uma decisão irreversível e falou assim, cara, eu vou fechar em 5 semanas. Acabou. Não é e se eu já fechei. Agora, se eu vou buscar. Já é meu, só tenho que ir lá buscar. Esse mindset de falar assim, eu já fechei, eu só preciso esperar o prazo e ir lá buscar. Mas já é meu. Né? Então, um título ele nunca é uma surpresa. Toda vez que eu ouvi o depoimento de um líder que era o seguinte, toda vez que o sucesso dele era inesperado, eu já vi, por exemplo, agentes dando depoimento o seguinte, e aí, Thalita, me conta um pouquinho. Eu falei assim, nossa, gente, então, eu cheguei a Gold, mas nem eu, assim, eu tô muito surpresa, eu não imaginava isso, eu era Black, e assim, eu nem sei como isso aconteceu, mas eu tô muito feliz, eu quero agradecer. Eu falo, nossa senhora, essa daqui 2 meses tá no chão. O sucesso, ele não é inesperado. O sucesso é uma decisão. Você consegue entender isso? Não é muito óbvio, olhando hoje isso, ouvindo isso, Lei, que o sucesso é uma decisão? Você viu? Ela falou assim, cara, na hora que eu fechei minha estrela, eu falei assim, eu vou fechar toda semana. E acabou.
Na minha época não tinha nem terço. Porque sabia, né? Se a gente cria a metade do terço, tem gente que não vai bater semana que vem. Aí a gente cria 1/4 da metade do terço. Tem gente que vai zerar. Então não é o tamanho do desafio apenas. É o tamanho da decisão. Sem decisão, não importa a dificuldade da fase, você não vai passar. E com decisão, não importa o tamanho da estrela, você vai comer ela com farinha. Então, a gente chama isso de decisão irreversível. Depois que eu fui entender aquele ambiente, onde eu lembro quando eu fiz a primeira estrela, o cara que me recrutou me reconheceu. Ele me reconheceu como Gold na primeira estrela de Blue que eu fiz. Que loucura! É até meio que irresponsável fazer isso, né? Ele já me colocou no grupo de Gold. Eu lembro na época eu tinha uma comunidade no Orkut. Nossa, como eu sou velho. No Facebook, uma comunidade dos Golds. E eu falei assim, cara, eu só fiz uma estrela. Ele virou para mim, eu tenho certeza que você não vai deixar passar. Ele acabou criando artifícios externos para que a minha decisão tivesse sido irreversível. Eu nem recomendo que você faça isso, tá? Nem pode fazer isso. Espera fechar e aí vai. Mas a experiência que eu tive, ele ajudou no senso de responsabilidade e no senso de urgência. Caio, só uma coisinha que eu lembrei aqui agora também. Outra tomada de decisão muito grande, por exemplo, foi no evento que a gente teve ali da primeira temporada, na busca, na corrida pelo troféu. E aí, os meus 2 blacks, cada um deles, um fez 19,5 pontos e o outro fez 20,5 pontos numa terça-feira. E aí, mais as minhas, né, no caso, ou seja, só em um dia fechamos o terço de estrela, porque queríamos muito. E ali demonstra tudo, né? Ninguém aqui, não sei, né, se teve alguém que já fechou essa quantidade de pontos, mas é muita exceção, entendeu? Mas porque queria demais. Tanto é que a gente levou também o troféu para casa ali, de equipes, né? Mas só esse exemplo aí para demonstrar que realmente quando a gente quer, nossa, aí eu até falo para eles, vocês nunca mais podem falar que vocês não conseguem de alguma forma numa semana de 7 dias, porque em um dia vocês fecharam basicamente a metade de um terço sozinho. Cara, eu quero muito que você compre essa ideia. Eu quero muito, 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 muito. Quem topa? Cara, eu preciso. É sério, eu vou fazer uma parada meio disruptiva agora. Por que eu tô dizendo isso tudo? Eu quero muito que você compre essa ideia, que se você tomar uma decisão irreversível, bichão, não importa o prazo, cara. Desde que seja possível. Eu trouxe Letícia, eu trouxe Riari para você entender o que é possível, porque um líder nunca deixa o seu liderado estabelecer uma meta irresponsável. Nunca. Toda vez que um liderado me fala assim, Caio, ó, eu comecei agora, minha meta é ser franqueado em 3 meses. Eu falei assim, você tá com essa pressa toda pra quê, bichão? Tá louco? Ser franqueado em 3 meses? Vamos dizer a cabeça, nem dá tempo de chegar. Mas quem acredita, só assim, honestamente, quem acredita que esta semana vai fechar o seu terço? Quem tá lutando? Quem acredita? Coloca aqui, quem acredita? Quem colocou lá no começo? Tá lutando pelo seu terço de estrela? Quem? Pode colocar aqui. Quem acredita? Que tá lutando pelo seu terço? Eu acredito. Eu. Ótimo. Vamos fazer o seguinte? Eu tirei um print aqui de todo mundo que colocou eu. Deixa eu te chamar na semana que vem. E você vai falar exatamente tudo que eu falei aqui hoje. Por que eu tô tomando essa decisão? Por que eu tô falando isso? Pra você entender que é uma decisão irreversível, cara. Sabia que você que é gold, bicho. Tá? Você que tá correndo. Se você só tivesse 2 dias e tomar uma decisão irreversível, porque, olha isso. Sabe qual que é isso é dentro meio da DSA, da Direct Selling Association.
Sabe qual que é a média de dias produtivos de alguém que ganha mais de 1 milhão por ano de comissões tem? Chuta. Quanto um agente que ganha mais de 1 milhão por ano, isso worldwide, não só Brasil, tá? Alguém dentro do nosso setor de canal de venda direta, onde um produto... Tu sabe, né, o que significa venda direta? Alguém não sabe o que significa venda direta? Para quem não sabe, às vezes você já está nesse setor há 2 anos, você não sabe o que significa. Venda direta é um canal de comercialização onde o vendedor vende diretamente ao consumidor final sem intermédios, através de um agente, um representante independente, tá? Para quem não sabia, isso é venda direta, tá bom? Você corta os intermediários, não existe nem o atacado nem o varejo. É alguém vendendo produto diretamente ao consumidor final, sem nenhum intermediário, tá bom? E por isso ele consegue receber um alto grau de comissionamento, porque é eliminada essa cadeia. Uma indústria normal, num setor normal, o fabricante ou dono do desse vende para um atacado, um lojista, que vende para o varejo, que vende para o consumidor final. Isso é venda direta. Qual você acredita que é a quantidade de dias produtivos de alguém que ganha mais de 1 milhão por ano? Então pensa na gente, por exemplo, o Diegão tá aqui, é um cara que ganha mais de 1 milhão por ano, bem mais. Eu vi o maior mês do Diego. Diegão tá bem na foto. Qual você acha que é a quantidade de dias extremamente produtivos de alguém que ganha mais de 1 milhão por ano? Chuta. Coloca aí. Em um ano, quantos dias são tops? São 12 meses, 365 dias. Ó, Mayara, todos 200 dias, 300 dias, 6 meses, 100 dias, 180 dias. Caetano, metade do ano. Exatamente. Foi feita uma pesquisa de dias extremamente produtivos, alguém ganha mais de 1 milhão por ano, tem 6 meses, ou seja, metade do ano dele é extremamente produtivo, a outra metade não é. Imagina, isso eu tô falando dos rockstars. Imagina o blusão. Por que eu quero dizer isso? Cara, e quando eu falo altamente produtivo, não significa que nos outros dias não trabalha, tá? O que eu falo é altamente produtivo, aquele dia totalmente encaixado, tá. No outro dia tem a sua produtividade, mas falar que aquele dia nota 1000. Sabe aquele dia nota 1000? Você já teve aquele dia que você fala, hoje foi o dia nota 1000? São esses dias. Não significa que no outro dia não foi nota 7, nota 8, nota 6, nota 5, tem dia que não encaixa, a produtividade é ruim, você não tá no dia no ruim, você fica doente, tá? As circunstâncias da vida, tá bom? Não existe máquina, não existe homem máquina, tá? Para você entender, quando a Letícia falou, cara, na segunda eu falava assim, é hoje que eu vou fechar, eu quero que você valorize a força de 2 dias muito bem trabalhados, cara. Segunda e terça, tem muita gente aqui que tá entendendo qual é o recado, e vai falar assim, quer saber, bicho? Vou basear no que o Caio falou, eu nem coloquei no começo ali da mentoria, quem tá correndo pro terço, mas eu vou correr hoje e amanhã. Eu vou correr hoje é o nosso fechamento, eu vou correr hoje. Então, todo mundo que colocou eu quero te chamar na semana que vem. Ó, todo mundo que colocou eu. Ó, aqui. Todo mundo que colocou eu. Eu vou até ler os nominhos. Começando como Jazz. O Jazz levantou a mão e já falou, primeiro, eu. Gostei, Jazz. Jazz, Kelly, Rafael, Silvana, Caio Martins, meu xará, Lucas Henrique, Caio Rodrigo, Josiana, Rosângela, Jamile, eu fechei o terço e vou cavar a estrela. Olha que animal, Jamile. Dalton, que fechou o terço dele ontem e hoje está buscando a estrela. O Arthur, Silvana, Renato, Daphne e Isabel. Paulo e o Paulo. Por que eu tô falando? Por que eu fiz questão de o nome 1 a 1? Eu tô me sentindo naquela reunião. Lembra que o meu líder me puxou? Lembra que ele me puxou? Só que ele me trouxe na frente de um palco, assim, que era uma reunião presencial. A gente estava se encontrando
Ele me puxou para frente da sala, todo mundo olhando para mim. Eu quero que você sinta com aquela responsabilidade. Não vou conseguir criar a mesma responsabilidade que foi criada para mim. Mas ao ler o teu nome, eu quero muito que você corra, porque o teu sucesso, o teu terço sendo conquistado hoje, a tua estrela vai ser um convite para a turma, bichão. Vai ser aquele convite, turma, é isso mesmo, é decisão irreversível. E todo mundo aqui que não correr vai falar assim, quando começar a semana, você vai decidir correr logo no primeiro dia da semana. Vai abrir a semana, você vai falar assim, cara, vou abrir a semana com metade do terço. Quer saber? Sabe qual que é a melhor estratégia que tem que fazer? Hoje, fazer a sua produtividade ser a maior possível, bicho. A maior possível, maior possível, maior. Você tem que fazer o seu melhor fechamento possível. Melhor fechamento possível. Porque não tem melhor maneira de abrir uma semana do que vindo um dia produtivo, do que vindo um dia enferrujado. Não tem maneira melhor, bicho. A pior coisa é quando você vai na academia, tendo uma semana parado de treinar, você vem todo dolorento, você não consegue pegar peso, você tá mais fraco. Agora você vem de um dia animal hoje. Hoje é aquele do dia que, cara, luta até 23h59. Por quê? Para você começar um dia forte amanhã. Forte amanhã. E todo mundo que colocou eu tirei um print. E eu vou ler o nome de cada um de vocês na terça-feira que vem. Eu vou querer ouvir a tua história. Outra coisa, eu acredito demais que você vai honrar todo mundo que tá aqui. Mas você vai honrar todo mundo que tá aqui, bicho. Você vai dar, todo mundo que eu falei o nome, eu tirei um print e eu vou te chamar. Eu vou te buscar na tua casa. Porque você vai começar a jogar com o regulamento embaixo do braço. Eu quero que a matrícula, você vai trocar o matriculeu. Quem tá tomando matriculeu? Só que eu quero que você pare de tomar matriculeu 15 gramas, começa a tomar matriculeu 18 gramas, começa a tomar matriculeu 21 gramas. Eu quero que todo mundo tome matriculeu 35 gramas, dose cavalar aqui, ó, de matriculeu. 35, na veia. Hã? Você tá tomando matriculeu, dosinha de criança, porra. Não, tá tomando, tem gente tomando matriculeu infantil. Tem que tomar matriculeu de adulto. Quem é pai sabe, você tem aquele remédio infantil e tem o remédio de adulto. Então eu quero muito que você tome matriculeu 35 gramas. Você que é Gold, e para matriculeu 21 gramas. Tá? Então tirei, antes de 9h25. Nossa, falei hoje, hein? Gente, eu fui 50 minutos no pau. Falei, ó, hoje eu não vou falar muito, mas veio essa história muito na minha cabeça. Que foi decisiva, porque eu não aguento saber que você tá ganhando 18%, você poderia estar ganhando 21%. Depois faz uma conta. Faz uma conta. Todas as matrículas que você já fez, no melhor cenário aqui, você é um black. Então dava para adicionar 14%, verdade ou não? Sim? Fosse franqueado? Quanto você já teria ganho se você adicionar 14% de tudo que você já ganhou? Faz a conta. Mas, né, obviamente, você nunca recebeu todas como black. O maior spread seria 21% a mais do salto do Gold até o franqueado. Você poderia ter ganho 21% a mais do que fazendo exatamente a mesma coisa. Olha o Reale. Eu fiz essa conta no final do ano. Ajudou muito a decisão, inclusive. É o mesmo esforço. Empenho é diferente de desempenho. Essa é diferente do hard work e work smart. Sabia que tem gente que é o ponto de fazer o seguinte, olha isso, olha o que tem gente que faz. A estrela do Black é o seguinte, não são 50 pontos o terço? Tem gente que faz 45 pontos até terça. Tem gente que, assim, de quarta a terça faz 45 pontos e na outra quarta faz mais 5. Eu vi pessoas fazendo 41 pontos, 47 pontos. Eu vi pessoas fazendo 49 pontos. Como que alguém faz 49 pontos?
Não dá vontade de desganar o pescoço de quem fez 49 pontos? E aí, na quarta-feira, o cara faz mais 5, mais 6, mais 7. Fala assim, cara, por que você não fez mais um pouquinho? Uma semana você deixou passar, a decisão não foi irreversível. Não foi irreversível. Não foi irreversível. Não foi irreversível. É impressionante. Se você pega a história dos franqueados, assim, é impressionante quando o cara entra na franquia dele, disputa na franquia, que nem o Riari falou, ele elimina as possibilidades. Não existe mais não fazer a minha estrela. Isso já não é mais uma opção. Queima as pontas, tá? O Diego contou a história dele brilhante, falou que ele fez as 5 em sequência, cara. As 5 em sequência. Ele até colocou aqui, ó. Olha aqui. As 5 em sequência. Eu e os monstros batemos as 5 estrelas de Black seguidas. Na terceira semana do Black, batemos a primeira e não paramos mais. Ou seja, o Diegão sacou essa cultura. Mesmo não tendo ninguém para falar para ele descaradamente quando eu tô falando aqui. Do que abriu, fecha. Abriu, fecha. Abriu, fecha. Abriu, fecha. Tá? Turma, se eu fosse dar o recado final. Primeiro, alguém tem alguma pergunta pontual? Alguém tem alguma pergunta para mim? Deixar os minutinhos finais, alguma coisa que eu não cobri, mas eu quero muito que você... eu não coloque mais nada na sua cabeça a não ser isso. Eu quero muito que você saia com isso dessa reunião. Tá? Ju, deixar você perguntar, por sinal, você foi uma das pessoas que ficou do meu ladinho aqui no Zoom, no celular. Só cabe 4 pessoas, você foi uma das pessoas. Eu vi o seu rostinho há 1 hora inteira, tá? Vamos lá, Ju. Pergunta. Bom dia, Caio. Bom dia, sua Eu tenho um agente, ele é da primeira turma, e assim, toda semana ele matricula. E várias vezes, né, no início era 10 matrículas, né, ele fazia 7, fazia 8, e hoje, né, é 5 o terço, ele faz 4, mas toda semana ele matricula. E eu já vi quando eu ligo para ele, dou aquela pressão, ele trava. Como despertar? Você acabou de falar isso para a gente, né? Não pode, se é 49, tem que ser 50. Como que eu desperto nisso nele? Porque, tipo, ele é da primeira turma, ele me ajudou muito, assim, sabe? Tipo, ele me ensinou muito quando eu entrei. Então, assim, ele é um cara que eu respeito, ele sabe quebrar todas as objeções, ele é muito bom, um excelente blue, sabe? Só que ele não consegue, eu acho que ele se auto-sabota, mas como eu, líder, vou despertar isso nele. Vocês viram o elogio que ela fez pro líder dela? Ou pro franqueado dela? Vamos ver se alguém reparou na expressão que ela usou, que já mostra por que ele não cresce. Ele é um excelente blue. Ou seja, é um agente muito comprometido que não tem nenhuma tática. Taticamente, ele está muito aquém. Operacionalmente, ele vai muito bem. Taticamente, ele está indo muito mal. Você entendeu? Então, ele é tão bom no blue que ele não sai do lugar. Gabi, foi perfeita essa colocação. Por quê? Ele é um cara que, às vezes, ele tem mais ponto que muito gold. Às vezes, ele tem muito mais Ele ponto. tem mais de 100 matrículas, Caio. Mais de 100 matrículas. Então, é um cara que ele tem que ensinar as pessoas. Para quem quiser ser um blue eterno, vou fazer um treinamento no sábado. Você tem que chamar ele de blue eterno. Tá? Eu tô falando que a nossa função às vezes, é aplicar algumas injeções da verdade. E você tem que ajudar ele a falar basta. Eu não sei qual que é o nome dele, eu nem quero que você fale o nome agora, para não expor, mas tem que falar assim, Roger, cara, eu não aguento mais te ver com o Blue, cara. Você tem noção, bicho, que você tem mais matrícula do que Gold. Você tem mais matrícula, às vezes, do que Black, bicho. E eu tô falando isso pra você, eu já tive essa conversa com agentes meus. E, cara, não é pra mim que você tem que pedir desculpa, não, é pra tua família. Você tem noção quanto dinheiro, cara, que poderia estar indo pra uma escola melhor pro teu filho, bicho. E você tá jogando esse dinheiro na lata do lixo. Por causa que você tá sem tática nenhuma. Você tá dando 50 voltas na quadra.
Isso só precisava ter dado 5. Então, você enxergar ali uma parada mais operacional e ajudar ele a tomar... Por exemplo, muito provavelmente, se ele estivesse aqui, a carapuça ali ia servir muito. Mas, Caio, me ajuda. Eu já tive essa conversa franca com ele, e aí ele se afasta. Aí a quantidade de matrícula dele parece que diminui na outra semana. Ele não deixa de matricular, mas diminui. É essa a minha Operacionalmente, dúvida. fazer, você tem que sentar e falar assim, Roger, eu não aguento mais ver você como Gold, como Blue. E eu quero muito, vamos construir um plano para essa semana a gente falar, basta. Bicho, você tem 100 matrículas. Ruim você não é. E por que eu falo basta? Porque não faz o menor sentido você continuar onde você está. Primeiro, você está deixando muito dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa a sua família está sendo prejudicada. Então eu tô aqui para criar um plano com você. Você conta comigo como tua aliada. Então vamos colocar no papel esse plano e vamos junto, bicho. Essa semana eu vou estar do teu lado, a gente vai fazer o PTL junto, a gente vai fazer campanha junto, a gente vai se falar todo dia essa semana. Refinando a tua operação, refinando a tua tática, essa operação você sabe que isso é bom, cara. E eu só tô te puxando porque eu acredito em você, tá? Eu nunca conversei isso com ninguém, mas eu não tô aguentando mais te enxergar assim. É exatamente assim que eu falaria com ele. Vamos colocar agora um plano de ação para você começar a buscar a tua qualificação para Gold? Vambora? E eu vou estar do teu lado ali na trincheira. E ó. Tá. Mas você precisa falar exatamente isso, do seu jeitinho, com as suas palavras, mas o feedback tem que ser direto, imediato e altamente objetivo. Tá? Obrigada, Caio. E aí eu falei assim, Caio, como seria essa tática? E aí você colocar o teu campo de jogo, exatamente a pontuação que ele precisa, quebrar essa pontuação para atividades diárias. Então é um cara que com toda certeza o jogo dele está descasado com o jogo da WSP. Ele faz muito ponto terça e quarta. Então tá descasado, tá? E Noel, manda. Caio, tem uma pergunta, meu celular está descarregando, foi por isso que eu fui até andando aqui para pegar, para não dar descarregar. Mas é sobre o seguinte, liderança. Já vi isso acontecer algumas vezes, já aconteceu isso no meu time várias vezes. Com relação ao time, a gente às vezes tem uma produtividade fortíssima numa semana, só que na semana seguinte dá uma queda, o pessoal dá aquela diminuída no ritmo. Aí eu queria saber com você de forma assim mais prática, o que fazer exatamente? Porque já aconteceu isso várias vezes até comigo, e o time ele deu uma quedinha ali na outra semana, a gente teve uma produtividade fortíssima, e na semana seguinte foi caindo ali. O que fazer nessas situações assim? O que fazer exatamente? Eu puxo meus blacks, puxo meus golds, falo com o blue, o que eu faria? O que eu teria que fazer? Primeiro, você tem que ter uma forte agenda, tá? A agenda ela tem que ser constante, tá? Porque às vezes você aperta muito a agenda uma semana, se na outra agenda a agenda for mais fraca, o volume vai oscilar. Tá? Então a agenda ela tem que ser proporcional. É muito importante você vender a visão de longo prazo para a tua equipe. Por exemplo, a gente está no meio da Hunt Winners. O pessoal não tem que comprar uma semana de produtividade, ele tem que comprar as 10. Você tem que saber vender o trabalho. Tá? E você falar das ameaças e oportunidades, a análise SWOT. Assim, time, a gente tem uma agenda forte essa semana, mas a gente tem que ficar atento a uma coisa. A gente não pode perder a passada ao longo das semanas. Então a gente vai ficar mais cansado, a gente vai fazer uma agenda forte, vamos todo mundo ficar atento para a gente ter uma semana animal e a outra a gente tropeçar. Porque isso vai chacoalhar a nossa cabeça. Então você verbalizar os desafios, você vender toda a extensidade. Por isso que campanha ela tem que ter um momento telegrafado. Por exemplo, todo mundo que está na Hunt Winners, você precisa vender as 10 semanas. Até dia 19 é produtividade máxima. Sabendo que ao longo desse tempo você vai ter as oscilações, você trazendo, por exemplo, campanhas novas, a arte de engajar é você conseguir motivar o seu time a no final fazer sempre a mesma coisa. Grava isso, meu irmão. Engajar é você, no final das contas, trazer elementos para motivar o seu time a fazer o quê? A mesma coisa. No final, o que o pessoal tem que fazer? 7 passos.
Por isso que é uma arte. Às vezes você contou uma história muito legal e aquilo engajou muito na primeira semana. Se você contar essa mesma história na outra semana, às vezes não vai engajar. Então, você mudar, traga elementos novos para a sua reunião, traga, sabe, jeitos de encantar diferente, aquela puxada, esteja muito bem, é muito importante você mapear o seu time. Por exemplo, mapear quem está se destacando, aproxima, vende essa ideia pro cara, puxa mais liderança perto de você, fala assim, cara, eu preciso muito de você pra gente continuar puxando o time. Aí o cara, puta, beleza, deixa comigo, vambora. Então, essas estratégias ao longo do tempo, tipo, engajar, boas alianças, conexão imediata com o seu time, ao primeiro sinal que começou a cair, você já instalar essas mudanças, e a arte de engajar, ela é uma habilidade, ela é constante, mas você sempre vai ter, ao longo do tempo, semanas mais altas, semanas mais baixas, mas você nunca deixar, qual que é o alerta? Você nunca pode deixar esfriar demais. Tá? Você nunca pode deixar esfriar demais. Por exemplo, você nunca pode ter 2 semanas com tendência de baixa. Não pode. Tá? Por exemplo, foi uma semana boa, aí uma semana ruim, uma semana pior ainda. Aí a gente fala isso que é tendência de baixa. Tá? Às vezes é normal, por exemplo, a gente teve a semana que lançou a campanha, não foi uma puta porrada quando a gente lançou o carro? Sim. Na outra semana foi carnaval. Então, naturalmente, ela já foi uma semana mais baixa. Aí na outra semana, aumentou um pouquinho. Então, é você nunca deixar 2 semanas a produtividade cair, tá? E principalmente agenda forte, campanha, sempre falando com a tua liderança. Se você sentar, sua equipe deita. Se você deitar, sua equipe morre. Por isso, a sua liderança não pode sentar. Entendi. Uma outra pergunta, Kai, dentro dessa parte de engajamento, assim, confesso que eu me sinto um pouco limitado, né, no sentido de, poxa, a gente não pode oferecer um carro, né, isso daí ajuda, obviamente, a engajar, ao meu ver. Que coisas, assim, você faria para engajar? Quais são, que campanhas seriam essas, assim? Eu não consigo imaginar, eu entendo que seria o conceito, mas não sei o que fazer, por exemplo, sei lá, semana da pizza, fazer coisas assim nesse sentido, o que seria? Eu sempre adorei colocar criatividade, cara. Usa criatividade. Por exemplo, time, vamos fazer um brainstorm rápido agora. Quais são boas práticas para você engajar o time? Você já fez alguma coisa, o time comprou, que nem, puta, matrícula da PIN, sabe? Essas campanhas, eu acho que você tem que usar essa criatividade do carro, essa criatividade do iPhone. Você pode traduzir em coisas do cotidiano, tá? E aí, muito legal. E usar a criatividade, às vezes, dentro do seu time, ele é mais sensível a uma coisa, ele é menos sensível a outra coisa. Então, você pode usar, você tem diversos elementos. Você tem o elemento por exemplo, uma ideia de campanha para você. Você tem que ter uma campanha, por exemplo, você pode desenvolver uma campanha essa semana para todo mundo que faz um determinado X. O cara faz X, ele vai se encontrar, por exemplo, no dia 19 à noite, você vai fazer um jantar, às vezes, para todo mundo que está aqui, ou às vezes você vai se encontrar e só essa galera que preencher esse requisito vai ter o jantar das estrelas no dia 19, sabe? Todo mundo vai poder jantar junto no lugar, sabe? Então, você trazendo elementos que engajam, isso é semana por semana. Por exemplo, você acredita que a gente lançou o iPhone, aumentou as matrículas? Eu falo, ué, cara, tem um carro em jogo, por que a galera correu mais para um telefone? Entendeu? Mas é arte de engajar, essa arte de engajamento. O engajamento é você não só, você precisa tirar dinheiro do bolso, você precisa gastar. Tem coisas que às vezes envolve reconhecimento, tem coisas que envolve pertencimento. Tem hora que você faz assim de puta, às vezes você faz algum reconhecimento para estar mais próximo, uma mentoria individualizada. Então, isso é um exercício de campanhas, tá? Que isso engaja o time, de uma certa maneira, uma história que você conta. Então, eu gosto muito, obviamente, é um exercício que pensa de maneira criativa, tá? Mas é uma coisa que tem que deixar de fazer, mas não é uma coisa só que é feita separadamente, só isso que você vai conseguir por muito tempo engajar. Estando perto, contando uma boa história, tendo uma comunicação ajustada com o teu time, manutenção dos dados, por exemplo, chegar para a tua liderança, aquela reunião de liderança, não deixar a peteca cair, é aquela coisa, puta, caiu um pouco essa semana, turma, temos que crescer 20% em relação à semana passada. Desafio vencendo a semana passada. Olha o desafio.
o desafio de vencer a semana passada. Você já muda a tendência de baixa. Por exemplo, se você vem de uma semana baixa, por exemplo, na semana passada, ou essa está sendo uma semana mais baixa, se eu fosse colocar uma campanha agora, é desafio vencendo a nós mesmos. Desafio vencendo a nós mesmos. A gente só vai vencer, a gente não vai disputar com nenhum outro time. A gente vai disputar com a nossa semana passada. E se a gente vencer a nós mesmos, a gente vai fazer isso daqui. Pau! Olha que legal. Aí você cria um indicador, acompanhar como é que você estava na semana passada em tempo real essa semana. E você começa a competir com você mesmo. Então você viu que isso é tudo criatividade. Olha o nome da campanha, vencendo a você mesmo. Quem acha que pro teu momento essa campanha pode colar? Quem acha? Coloca aqui. Quem eu dei exemplo pro Real e falou assim, porra, bichão, acho que serve pra mim, hein? Grava isso. A gente velho é sensível à campanha nova. A gente velho, ele é sensível à campanha nova. Você sabe, né? Se, por exemplo, no dia 19, a gente lança lá no palco, gente, e agora a gente vai anunciar uma nova campanha, a nova campanha da WSP, e agora a nova campanha, você matriculando, você ganha ponto, e agora você ganha um Mini Cooper vermelho em vez de cinza, senhoras e senhores. Um Mini Cooper vermelho é um espetáculo, vermelho é a cor da vitória, a cor do sangue. Você acha que vai engajar do mesmo jeito que engajou dessa vez? Por quê? Não é mais novidade. Não é mais novidade. Então, a gente velho, ele é acessível à campanha nova. Então, é importante você saber. E quem não tem time? Caio, eu não tenho time. Se aprenda a dar uma campanha, cara. Para de toda hora esperar com que o teu líder traga campanha. Essa campanha Vencendo a Mim Mesmo foi a primeira campanha que eu lancei para mim. Eu fiz uma reunião com todo o meu time, era eu sozinho. Eu sozinho, eu falei assim, Caio, temos uma campanha. O que foi, Carneiro? Qual que é a campanha? Nossa, era eu conversar comigo mesmo. Dois doidos aqui. O Caio e o Carneiro. E eu tinha uma campanha, Vencendo a Mim Mesmo. E eu tinha um desafio, que era eu... É como se fosse, por exemplo, quem treina alguma coisa, por exemplo, alguém treina corrida? Alguém corre? Ou bike? Quem corre bike ou nada, bicho, você sabe que todo treino que você quer fazer uma competição é você contra o teu próprio relógio, não é o relógio de ninguém. É o teu próprio relógio. Quantas vezes que eu já competi comigo, por exemplo, era um sábado, eu falei assim, cara, hoje eu vou fazer força, eu vou quebrar meu recorde dos 10 quilômetros. Eu vou quebrar o meu próprio recorde. Eu quero baixar 1 minuto do meu tempo. Então, por exemplo, semana que vem, abaixa 1 minuto do seu próprio tempo. Quantos pontos você fez essa semana? Faz um pouco a mais. Faz um pouco a mais. E se você fizer, se recompensa. Se recompensa. Às vezes vira pra tua mulher, vira pro teu marido e fala assim, amor, eu vou entrar semana que vem numa competição contra mim mesmo. Eu tenho que produzir 50% a mais do que eu na semana anterior. Eu defini um prêmio para isso. Se eu fizer 50% a mais, sabe aquele restaurante que a gente é louco para conhecer? Aquele novo que abriu na cidade? Ah, a gente vai jantar lá. E você? Topa? Topa. Eu lembro que a primeira vez foi exatamente isso. Quando eu fiz a campanha Vencendo a Mim Mesmo. Eu cheguei pra Fabi, falei assim, amor, eu vou disputar uma campanha essa semana. Ai, legal, com quem? Contra eu mesmo. Eu tenho que crescer 50% da minha semana anterior. Nossa, amor, mas pra quê? Mas assim, e qual que é a sua recompensa? Se eu conseguir, a gente vai jantar naquele restaurante que abriu aqui. Lembra que a gente tava falando há 3 meses que a gente quer conhecer aquela casa de carne? Sim, eu já pode fazer reserva, que eu acho que vai dar. Primeiro, é muito louco. Por eu ter levado... Ó, alguém falou aqui, ó. Levaram ela no chalezinho, fundi. Aqui em São Paulo, um fundi super gostoso, romântico pra caramba. Então, essa habilidade de você engajar é muito importante. Você viu? Eu trouxe uma campanha que tem um significado, ela tem um cunho emocional. Pô, eu tô vencendo a mim mesmo. Ela tem um objetivo específico, aumentar 50% minha produtividade em relação à semana anterior. E tem um prêmio que tem um contágio emocional com alguém que é importante. Cara, lá no final da semana, eu lembro, eu cheguei lá pra quinta-feira, lembro que eu fechava na sexta, e puta, bicho, quinta e sexta foi... Porque eu pensava, puta, bicho, eu não posso não levar a Fabi naquele lugar. Se eu fosse dar uma dica sua,
para você é: termina essa semana forte. E a semana que vem, vamos fazer essa campanha vencendo a nós mesmos? Faz essa campanha. Vamos terminar forte hoje. Quem tá cavando as estrelas, cava as estrelas. Cava as estrelas. Quem topa essa? Quem se compromete na semana que vem participar da campanha vencendo a mim mesmo? Quem se compromete? Top. Quem se compromete? Quem se compromete? Legal. Legal. E eu até vou fazer o seguinte. Hoje a gente vai terminar a semana forte. Semana forte. E amanhã começa a nossa campanha. Vencendo a nós mesmos. Vencendo a nós mesmos. E eu vou colocar a primeira campanha que eu fiz, que eu falei que era 50%, era aquela coisa. Puta, eu fiz 5 pontos na semana, eu tinha que fazer 7,5. Cresci 50% a mais. 50% a mais. Na semana que vem, a gente traz as pessoas que fecharam as estrelas, que estão fechando hoje, que é aquelas pessoas que vão mostrar que a decisão é irreversível. Caramba, ele falou na manhã da terça que ia fechar, foi lá e fechou. Então não foi sorte, foi decisão. E hoje eu vou dar algum jeito da gente estruturar aqui só nós, só Golds e Blacks, e a gente fazer um negócio maneiro. Topa? Topa nessa? Vai ser o contrário. A gente vai começar, porque começa amanhã, às meia-noite e 1, tá valendo a campanha Vencendo a Si Mesmo. Tá? Vencendo a Si Mesmo, a gente tem que produzir 50% a mais individualmente, cara. Tá? Individualmente do que a semana anterior. E a gente vai fazer uma parada que tem um cunho emocional maneiro. Pode ser? Vencendo a Si Mesmo. Hashtag Vencendo a Si Mesmo. Começa hoje. Bora? Topa? Fechado. O que vocês acharam da nossa de hoje? Bora? Foi bom hoje? Vencendo a Si Mesmo? Foi bom? Quem curtiu hoje? Quem curtiu? Quero ver vocês. Agora me despeço de vocês. Quero ver. Boa. Quem tá fechadaço? Bora! Meus amores, hoje, fechamento brutal. Fecha forte, sabe para quê? Para você ter um bom adversário na semana que vem. Você é um rato. Meu nome é pronto para strikear. Esse eu gostei. Abriu strikeando e vai terminar a ligação aqui falando que ele tem uma mira clara. Fazer o primeiro strike. Tá? Então vamos com tudo, fechar forte para a gente ter um adversário honroso na semana que vem, da gente produzir 50% a mais, vencer a si mesmo. Você não vai estar disputando com mais ninguém, você não vai estar disputando com outro time, você não vai estar disputando com outro exército, você vai estar disputando com o principal general, que é seu adversário, que é você mesmo. Meia-noite e 1 começa, e na semana que vem a gente vê como é que foi essa campanha, mas eu vou estar pertinho de vocês. Foi um prazer poder receber com ideias, decisões irreversíveis para todo mundo que escreveu eu. Na semana que vem, eu vou até aqui, ó, só garantir, continue aqui, tá? Continue, eu vou subir, cadê? Eu vou subir, eu tô subindo, das pessoas que falaram eu, da estrela, tal, aqui, cadê? Começando com Jazz, aonde? Tá, cheguei, aqui, o Jazz foi o primeiro. Nossa, eu peguei vocês quando me pegaram, quando eu tinha 20 anos. Aqui o Dalton, a Silvana, o Renato, a Daphne, a Isabel, aqui, peguei vocês. Semana que vem, vocês são as estrelas. Vencendo a si mesmo. Gente, um ótimo fechamento. Fica com Deus, vai com tudo e te vejo amanhã na live de quarta. Cupom Matriculil, carro rolando, e amanhã eu espero que esse iPhone seja seu. Tá bom? Bora strikear. Bora, meu irmão, fica com Deus. Tchau pra todo mundo. Obrigado. É muito. Obrigado. Bye, thanks.